Os sonhos nos mitos. Seguem alguns mitos em que o sonho se faz presente, seja como referência a um comentário do xamã que narra, seja referindo-se ao sonho dos próprios personagens míticos. Os mitos não foram transcritos na íntegra, mas apresentam um resumo de cada um para que as citações façam sentido. O dilúvio. O mito se refere ao dilúvio ocorrido na emergência das águas subterrâneas que não cessavam de jorrar, inundando toda a terra e arrastando tudo que encontravam pela frente. Sem saber o que fazer, os Yanomami decidem subir uma montanha para se salvar, mas a água continua a persegui-los até que um velho xamã sugere invocar o espírito do jacaré, Iauariwe, para pôr fim à inundação. Então, os Yanomami chegam à conclusão de que é preciso fazer um sacrifício humano e decidem jogar uma velha na água. Após esse efeito, a água começa a baixar. O mito termina com a seguinte passagem: foi assim que aconteceu. Nossos ancestrais faziam coisas incomuns. Eu os vejo em meus sonhos. O primeiro xamã. O veado foi o primeiro xamã. Outros Sanema não conheciam a sacona. O veado foi o primeiro a cantar. Ele cheirou a sacona. O veado disse aos ancestrais: raspem minha sacona. Mas de onde? Perguntaram. Então o veado mostrou a eles, e então eles aprenderam a raspar a sacona. Eles fizeram a sacona para o veado, e os Sanema também experimentaram cheirar. Então eles aprenderam sobre a sacona. Desde então, eles têm usado essa árvore. Uma vez que eles tomaram a sacona, o povo dos sonhos chegou, e os ancestrais Sanema começaram a cantar pela primeira vez. Foi usando a sacona do veado que os Sanema aprenderam. Os ancestrais rio acima aprenderam sobre a sacona com o veado. Veado, primeiro xamã, apresenta ao Sanema a sacona, e estes, quando a tomam, passam a cantar pela primeira vez. É com o uso da sacona que o povo do sonho chega. Nesse caso, pode-se supor que o povo do sonho se refira aos espíritos auxiliares dos xamãs, os Chapiripê, que dançam para seus pais em dois contextos, quando estes inalam Yakuana de dia e ou quando sonham à noite. Oronami. A narrativa começa com Oronami vindo atrás de Titiri, um mutum que guardava a noite. Ele o flecha, a noite é instaurada e Oronami volta para casa. Lá ele dormiu e sonhou. Ele viu um lugar amplo e bonito, cheio de bananas, chamado Monihioma. As pessoas de lá estavam comendo essas frutas saborosas. Elas não comiam terra como ele. Com o início do dia, Oronami sai em busca do lugar com o qual sonhou. Pelo caminho se depara com seres mitológicos e prova seus alimentos. Encontra o Tatu Moro, que o prende num buraco de árvore, mas ele consegue escapar. Em seguida, um personagem, Pomoyowe, lhe oferece carrapatos como comida e tenta casá-lo com sua filha, mas Oronami finge e continua seu caminho. Oronami continuou seu caminho buscando ainda o lugar Monihioma que ele havia visto em seu sonho. Ele continuava caminhando, subindo e descendo os morros. Ele já havia visto muitas coisas, até que finalmente encontra Porê, o dono das bananas, que lhe ensina como plantá-las. Porê vai embora e Oronami o segue escondido na roça de Porê. Ele rouba mudas de várias espécies. Em seguida, volta para sua casa e apresenta a banana para os Yanomami. A saga de Oronami concatena vários episódios míticos em uma só narrativa. Começa pela origem da noite, passa pelo
seres e situações e culmina em seu encontro com Porê, o dono das bananas. A forma como os mitos vão sendo acrescentados à narrativa é muito similar ao modo como os xamãs me contavam os sonhos. Nessa narrativa, Oronami é o fio condutor que liga todos os acontecimentos. Por onde passa, ele vai descobrindo novas coisas e segue seu caminho até encontrar o local que havia visto em sonho. Essa referência ao sonho é interessante porque Oronami sonha com um lugar desconhecido e vê pessoas comendo banana que, embora pareça uma fruta saborosa, ele também não sabe o que é, pois até então só havia comido terra. Depois desse sonho, que não por acaso ocorre logo na sequência em que Oronami mata Titiri e a noite é instaurada, ele vai à procura desse lugar, desconhece sua localização, mas sabe que existe porque ouviu em sonho. A exemplo de como me contaram os Yanomami, eles vão para lugares que não conhecem, mas cuja existência lhes é assegurada porque já estiveram lá em sonho. Chupador de cérebro. Nesse mito, o ogro Ho-Oh surge caído diante de um Yanomami que caminhava pela floresta. Simulando estar ferido, ele pede ao homem que o carregue nas costas. O caminhante sente medo, mas reconhece no estranho certa semelhança com seu pai e então prepara a tipóia. Leva Ho-Oh nas costas em uma posição tal que a boca do ogro fica apoiada em seu crânio. Ao longo do caminho, Ho-Oh chupa o cérebro do Yanomami. Terminada sua refeição, o ogro pede para descer, e cada um segue seu caminho. O mito começa com a seguinte frase: à noite, as pessoas haviam sido avisadas em seus sonhos sobre a chegada de Ho-Oh. Um homem estava caminhando pela floresta quando de repente Ho-Oh caiu bem na sua frente. Uma jovem indisposta. Há muito tempo, os ancestrais se transformaram em Amahiri, habitantes do mundo subterrâneo. Uma comunidade foi convidada para uma festa. Os convidados estavam próximos de seu destino. Alguns dentre os anfitriões pressagiaram a chegada dos convidados em seus sonhos e anunciaram: nossos convidados estão para chegar. Eles estão dormindo perto daqui. Esse é o início do mito que conta a história de uma moça que estava em reclusão em virtude da primeira menstruação. Saí para dançar na praça central com as demais mulheres. Como consequência, água começa a brotar do chão, amolecendo a terra e precipitando os Yanomami para o nível subterrâneo, onde se transformam nos Amahiri, seres quitônicos canibais. Um genro esperto. Esse mito conta com a saga de um Yanomami que vai à procura dos sobreviventes da comunidade de sua mulher, que uma onça canibal dizimara. No meio do caminho, ele encontra Porê, que o recebe com a seguinte sentença: um presságio me avisou de sua chegada. Eu ouvi canto do iambu na minha direção, e então eu soube que alguém chegaria. Porém, ele oferece carrapatos para comer e tenta casá-lo com sua filha, mas o homem foge até encontrar a onça e matá-la. Em seguida, reencontra a família de sua mulher e todos voltam para a casa que havia sido abandonada. A referência ao sonho aparece na versão de Lisou. Soube de sua chegada por um sonho, soube disso por um sonho. Um pássaro oromá me avisou. Lisou em 1974. O autor ainda acrescenta uma nota ao fim do mito, explicando o sonho que os xamãs têm com visitantes que estão para chegar. Os xamãs acham que são avisados da chegada de um visitante por um sonho. Assim dizem na chegada: te vi em sonho. Os sonhos que os xamãs me relatavam estavam repletos de referências míticas e eles falavam dos mitos como eventos que haviam acontecido, uma vez que os tinham visto em sonho. Passei então a trabalhar com a hipótese de que os mitos são sonhados e que, num certo sentido, todo mito já foi, é ou será um sonho.
Isso não significa, contudo, afirmar que mito e sonho sejam a mesma coisa. Se o são, são apenas em certo sentido. Dificilmente haverá um mito que, ao longo de sua trajetória, não tenha sido sonhado. Essa trajetória, que se refere, em parte, às transformações que o mito sofre, dando origem às suas variantes, deve muito provavelmente ter passado pelos sonhos. Os mitos, além de serem transmitidos de geração a geração, são sonhados pelos xamãs a partir do momento em que eles são iniciados, num processo que se estende até o fim da vida. E é precisamente por essa razão que sonho e mito podem estar tão próximos no pensamento Yanomami, e pela mesma razão podem ser submetidos a metodologias de análise semelhantes, pois operam sob a mesma lógica. Com essa relação entre sonho e mito, pude compreender, enfim, porque, durante a reunião em que me representei, os xamãs me contavam os mitos. Eles relatavam, na verdade, contando-me seus sonhos.